E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui na área do Big Festival. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um jogo brasileiro. Inclusive, eles já estão ali me esperando. E ó, para você encontrá-los, tá? É bem ali, ó, do ladinho do stand da Epic Games. Então é só colar aqui e chegar para conhecer o Zed Zillion. Eu tô aqui com o Paulo e com o Otávio. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, e com você? Tá tudo bem também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ao longo dos anos, vem crescido muito o estilo roguelike. Você acha que isso se deve ao quê? Por que você acha que teve um crescimento tão grande desse estilo? Eu acho que é um estilo que tem uma rejogabilidade muito boa, assim, né? Enquanto os outros jogos, tipo, que oferecem uma experiência onde você só percorre um caminho e termina o jogo, né? O roguelike vai lá e deixa você terminar o jogo, fazer ele de novo, e toda vez que você refaz ele, você descobre uma coisa nova, sabe? E um segredo novo, uma jogabilidade nova, um pouco da história nova, assim, sabe? Então acho que é por isso que ele se tornou popular, na minha opinião. E vocês esperavam que tivesse essa popularidade, assim, de uma forma tão depressa, assim, até que repentina? Olha, eu não saberia dizer. Acho que ele saberia melhor. Então eu vou passar a palavra aqui pro Otávio para responder. A que você acha que se deve esse sucesso repentino dos Zed Zillions? Dos o quê? Desculpa. Dos Zed Zillions, do seu jogo! Desculpa. Eu acho que é mais esse... Eu acho que muito bem do nosso estilo artístico, na verdade. Acho que a nossa vitrine é muito boa. Porque a gente tem uma referência ali com o Estúdio Trigger e tal, então acho que primeiro a gente pega a galera pela arte e depois pelo gameplay com as coisas malucas que a gente colocou na história, os personagens são bem cativantes, assim. Então acho que é o nosso principal diferencial, a arte, os personagens, o universo mesmo do jogo. E você meio que adiantou a minha pergunta, né? Que eu ia falar pra você agora o seguinte, né? O Zed Zillion, ele é um jogo roguelike, deck builder, que é um gênero bastante específico, mas que mesmo assim ainda tem alguns exemplos já de sucesso. E eu queria saber de você, assim, pode dar sua opinião pessoal mesmo, assim, colocar seu coração. Qual é o diferencial do seu jogo? O que torna ele diferente dos outros e tão único como ele é? Eu acho que o nosso sistema de colonização é um dos principais sistemas que diferencia, porque a gente basicamente joga pessoas em planetas para colonizar. E às vezes a gente joga pessoas em inimigos mesmo para bater neles, assim. Então a gente tem essa mecânica de usar pessoas como se fosse munição para suas armas, né? É bastante diferente assim de outros roguelikes, né? Eu acho que isso e o fato que a gente tem uma atenção especial para a história. Os nossos personagens, eles vão evoluindo de acordo com a história e a gente tem uma história com começo, meio e fim, com dublagem e tudo, então a gente caprichou bastante nesse lado. Então acho que é isso. E dentro desse universo de Zed Zillions e desses diferenciais que vocês me contaram, eu queria saber de vocês qual é o favorito de cada um e o porquê. Se tem um espaço especial no coração de vocês e o motivo de ter esse espaço especial no coração. Acho que uma das coisas que é diferenciais para mim, assim, que eu gosto muito, é a parte da animação, que é a parte que eu foco mais, né? Então, por exemplo, a gente estudou bastante métodos de animação na engine que a gente usa, que é a Unity, né? Então a gente estudou como é que se faz, descobriu métodos novos, e eu tenho uma paixão especial por animação frame a frame, sabe? Então, como eu gosto muito de animação frame a frame, eu queria muito implementar esse tipo de coisa no jogo. Mas às vezes, tipo, no desenvolvimento do jogo, é uma coisa que a gente não tem tanto tempo de fazer, né? Porque exige tempo, exige um esforço, e às vezes não dá tempo de caber no escopo do jogo, né? Mas eu consegui colocar em algumas pequenas partes. E essas partes que eu coloquei me dão muito orgulho, assim. É a parte que eu mais amo, assim, toda vez que eu olho, assim, e as pessoas estão enfrentando um planeta, uma estrelinha, uma coisa, um olhinho pisca ali, e a piscada do olho é frame a frame. Aí, nossa, me pega, assim, me dá uma paixão muito grande nisso. Ai, que coisa mais linda. Eu tô super curiosa pra ver, inclusive. E a parte que toca no seu coração, não necessariamente um personagem, mas assim, algo que marcou você no desenvolvimento desse jogo, dentro daquilo que você se propõe a fazer dentro dele. Eu acho que a primeira imagem que me vem à cabeça, assim, quando eu penso no Zed, foi a primeira vez que a gente fez o sistema de jogar pessoas no inimigo, e aí você vê os corpinhos das pessoas flutuando em volta do inimigo quando você joga eles lá. Eu acho que isso é a imagem que descreve Zed pra mim, assim. Então, ele nasceu ali. E eu, inclusive, eu ia falar sobre isso, porque assim, parece que ele tá adiantando tudo, ele tá lendo minha mente, tá uma coisa maravilhosa, assim. Porque é de verdade, eu ia perguntar agora, porque o Zed Zillions, ele tem uma temática, apesar de violenta,
ela tem um humor mais ácido, assim, uma parada um pouco mais cômica. E de onde surgiu a ideia de fazer uma temática de um jogo dessa forma, assim? Era pra ser o diferencial do jogo, talvez, né, levando pra esse lado um pouco mais diferente? Ou, não sei, foi uma inspiração pessoal? Sei lá, fiz uma viagem e gostei de uma piada que fizeram e aí eu decidi levar isso pra dentro do jogo. Acho que a princípio a primeira ideia que a gente tinha era fazer um exército de pessoas muito incompetentes, sabe? E aí era pra você ser o comandante desse exército horroroso, né? Só que aí a gente foi evoluindo e a gente chegou a essa ideia de que tinha a gente queria fazer um inimigo que fosse um navio, você colocasse muitas pessoas dentro desse navio e aí ele afundasse, né? Então foi uma primeira ideia que surgiu disso. E disso veio a ideia de colonizar planetas, você jogar pessoas nos planetas e colonizar eles, né? Então, e aí a gente levou isso para o espaço justamente para isso, para ter esse universo que tipo, ele permite a gente colocar tudo, qualquer coisa que a gente quiser no jogo. Eu acho que tinha uns inimigos no começo do jogo que foram descartados, mas que eram tipo cones de sorvete, né, privada. A gente tinha qualquer tipo de coisa, a gente colocava no espaço, sabe? E fazia sentido, assim, no nosso universo. E já dentro disso, de fazer sentido dentro do universo de vocês, você estava falando sobre as coisas que fazem o seu olho brilhar e tal. Teve alguma coisa que você gostaria de ter colocado muito dentro do jogo, mas assim, não teve como, não deu tempo, a gente tinha um prazo, a gente não tinha orçamento e que doeu no seu coração do tipo, cara, que eu queria muito que isso estivesse no jogo? Sim, sim. Eu queria muito ter feito uma introdução pro jogo, que fosse tipo um videozinho frame a frame animado, assim, bem anime, sabe? Mostrando os personagens convivendo, fazendo coisas no dia a dia ali, assim, os personagens que a gente joga nos planetas lá convivendo também, sabe? Queria muito mostrar esse tipo de coisa, fazendo bem frame a frame mesmo, assim, bem animezão, assim, mas não rolou, não dava tempo de fazer. Não deu certo, não foi dessa vez, né? Quem sabe no futuro. Mas eu soube que tem 2 jogos da mesma desenvolvedora que se conectam, né? Que é o Wolfstride, ele se conecta com os Zillions e eu queria saber um pouco, eles compartilham o mesmo universo, né? Tá certo isso? E eu queria saber de vocês dois, como esses 2 universos se conectam, mas cada um falando dentro do seu nicho. Você dentro do nicho de arte, você dentro do nicho de desenvolvimento. O que eles têm em comum e o que eles compartilham de diferenças também. Eu diria que o que eles compartilham em comum, na questão de arte, é bem a animação. Eu acho que se conecta bem, porque no Wolfstride, tudo que a gente está fazendo agora no Zero, a gente aprendeu no Wolfstride, né? Então, tudo que eu aprendi lá, fazendo as animações dos robôs, animação dos personagens, eu aprendi a implementar isso melhor e refletiu isso no Zillions, sabe? Eu diria que o Zillions, para mim, é um Wolfstride 2 realmente, né? Por conta dessa evolução, assim, sabe? É o mesmo estilo de animação do Wolfstride, só que melhor, pra mim, assim, na minha opinião. Além da questão das cores, né? Porque no primeiro Wolfstride, a gente tinha muito medo de usar cores, porque tanto eu e o Otávio, nós somos daltônicos, né? E a gente não sabe mexer muito bem com cor, a gente tem muita insegurança, né? E aí, quando a gente chegou para fazer os Zillions, a gente falou assim, vamos fazer com cor, né? Vamos aprender a fazer isso. E aí a gente juntou todo mundo, a equipe toda, discutimos como é que funcionava a cor, como é que a gente ia criar a paleta e fazer as coisas assim, sabe? Então acho que os Zillions, em relação ao Wolfstride, assim, o Wolfstride a gente ainda tinha essa insegurança de como a gente ia fazer, e nos Zillions a gente falou assim, a gente vai fazer assim e a gente vai fazer melhor ainda, sabe? Isso deve dar um orgulho do caramba, especialmente, né, que com essa, não sei se a gente pode dizer como dificuldade, porque vocês arrasaram simplesmente nessa parte. E nesse lado do desenvolvimento, o Wolfstride e os Zillions, eles realmente têm, como se o Zillions fosse um Wolfstride 2 para você também? Eu acho que até um pouco mais, assim, porque do lado da mecânica, por exemplo, eu acho que o que ficou foi a parte de ser turn-based, né, de ser por turnos e ter a estratégia, né. Só que muito mais difícil fazer um card game, a gente sofreu muito mais, é muito mais efeito, é um monstro completamente novo, né? E do lado da história, a gente trouxe a personagem do Wolfstride, que é a Fongan. Então ela é a nossa personagem principal, ela é uma psicopata, ela quer destruir tudo, matar tudo. E graças aos Zillions a gente conseguiu dar uma certa profundidade nela, assim, na história. A gente vai mais fundo no porquê que ela é assim, né? Porquê que ela age dessa forma, né? E aí, fora isso, é tão no futuro que a gente já matou todos os outros personagens do Wolfstride. Então, só tem a Fongan mesmo nesse.
E esses acontecimentos desse universo compartilhado, isso foi proposital ou vocês estavam no meio de um desenvolvimento e falaram, cara, isso que casa bem com o que a gente estava fazendo, vamos mudar esse projeto inicial aqui e tentar levar isso mais para o lado do Wolfstride? Ou vocês já era planejado desde o início que fosse como uma sequência mesmo? Eu acredito que não era planejado como uma sequência de início, assim, né? Mas conforme a gente foi desenvolvendo, assim, meu irmão, ele já tinha todo o plano, assim, dessa questão, tipo, do que ele quer fazer, do universo que ele quer construir, sabe? Tanto que o universo dele, ele já tem planejado, até onde ele me contou, né? Se expandindo em muito mais jogos, sabe? Eu acho que o Zet Zillions foi muito mais foi um desafio, assim, pra gente, que a gente aceitou, abraçou, né? E a gente implementou a história no nível que dava ali, assim, sabe? Tipo, porque é isso, assim, eu acho que todos os jogos que nós vamos fazer compartilham do mesmo universo, né? Então o Zet Zillions não pode ficar de fora. Acho que é essa a questão, assim. E assim, os fãs de vocês, eles já jogavam Wolfstride e vocês acham que pra eles o Zet Zillion é também essa sequência, assim, no quesito mais coração, que a gente tem um jogo de coração que a gente às vezes vai jogar uma sequência e não é tudo isso. Ou então a gente vai jogar um jogo que a gente acha que não vai ser sequência e aí você se surpreende. Você acha que o Wolfstride foi um bom antecessor para os Zet Zillions, para as pessoas quererem jogar os Zet Zillions depois, para despertar esse interesse nos fãs de vocês, ou em novas pessoas mesmo, até para conhecer, ou até mesmo o contrário, né? Também falar um pouco sobre isso, das pessoas jogarem os Zet Zillions e depois querer voltar e jogar o Wolfstride para acompanhar um pouco mais da história, ou algum personagem, como você mencionou, né? Que tem um personagem que ele ainda persiste na história, enfim. Falar um pouco sobre essa relação de fãs dos jogos entre si. Eu acho que a gente teve bastante pessoas falando que, tipo, jogaram o Zet e aí foram jogar o Wolfstride, e ao contrário também. Então acho que funciona muito bem, assim. E o que mantém as pessoas interessadas realmente é a história e os personagens, né? Isso a gente oferece nos 2 jogos. Então eu acho que funciona muito bem pra gente mesmo, assim. Um jogo, ele alimenta o outro, né? E a nossa fanbase, assim, eles estão entre os 2 ali, né? Tem o pessoal que gosta mais de card game, então eles vão ficar só no Zet, né? Mas o pessoal que gosta mesmo do nosso estilo artístico, dos personagens e da história, eles vão encontrar isso nos 2 jogos. E para você que trabalha bastante com a arte, você acha que você estar desenvolvendo um jogo roguelike é mais fácil para você conseguir se desenvolver artisticamente? Ou você prefere algum outro estilo de jogo que não seja roguelike, assim? Criar novos elementos, enfim, de tratar de uma forma mais aleatória, digamos assim. Você preferia um jogo modo história ou o roguelike você gosta da tensão que ele traz, de ter que gerar vários elementos e combinar esses elementos de forma diferente? Eu acho, pelo menos com a temática que a gente escolheu para os Zet Zillions, eu acho que o estilo deu uma liberdade, assim, né? Para a gente poder, por exemplo, criar variedades de inimigos, né? Variedade de cartas, né? Entender a questão da interface, como é que funciona a interface, como é que a gente faria, né? Então eu acho que deu uma liberdade, assim. Mas como é que eu posso dizer? É bem dificultoso, eu diria, sabe? Porque às vezes assim você vai criando uma coisa, você espera, sei lá, sabe, tipo, criar uma linha de coisas, né? Mas aí de repente você fala assim, putz, mas aí acho que o jogador vai querer mais, sabe? Então vamos virar a página e fazer um negócio totalmente diferente, sabe? Dá uma liberdade, mas ao mesmo tempo é um baita de um desafio, assim, sabe? Não, parece ser gostoso, assim, desse lado artístico, você poder juntar elementos diferentes e se expressar de uma maneira um pouco mais livre, né? E nessa parte de desenvolvimento, assim, vamos supor aqui que você tem uma pessoa nova que está passando aqui no corredor. Nossa, que jogo legal! Mas eu nunca joguei um roguelike na vida, ele tá ali assustado, não sabe como é que ele vai fazer. Como você, o desenvolvedor do jogo, faria para você vender esse jogo assim? Por que você deveria jogar? Como você convence esse jogador a jogar os Zet Zillions e por quê? Eu sou um péssimo vendedor, na verdade. Mas o que eu diria é que assim, ele é um jogo que não te pune. Ele te pune muito, mas ao mesmo tempo não. Você sempre pode tentar de novo, né? E toda vez que você tenta de novo, você tem um recurso novo, algo que vai te deixar mais forte para vencer o desafio na próxima vez, né? Então o Zet é muito disso, assim, cada vez que você
você perde rápido, mas você aprende algo novo que você vai poder usar para uma próxima vez, né? Então esse é o sistema do roguelike, né? Essa coisa de cada vez que você joga, você aprende um pouco mais sobre o jogo e fica melhor nele até você conseguir concluir o seu desafio, né? O desafio do jogo. E falando um pouco sobre o lado competitivo, vocês acham que o Zillions ele suportaria um modo competitivo, falando em campeonatos, alguma coisa nesse tipo? Ele suporta esse tipo de estrutura? Eu acho que ele suporta, mas os nossos jogadores são meio safados, eles criaram uns sistemas dentro do jogo lá que eles roubam muito. Eles roubam assim além do que a gente tinha imaginado. E aí fica meio difícil, eu acho que ia ser muito desbalanceado, sabe? Porque tem uns pessoal que sabem explorar umas coisas lá, não é nem um cheat assim, né? Nem uma quebra do que a gente fez, né? Mas eles usam as nossas cartas de um jeito muito inesperado e acabam roubando muito, então eu acho que é meio difícil, na verdade. A gente teria que dar uma trabalhada no jogo para dar um suporte nisso antes de liberar assim, né? E isso não foi planejado, então, assim, a galera descobrir tão bem as mecânicas do jogo, talvez não era uma coisa, então, que vocês estavam esperando que acontecesse dessa forma. Tipo, vocês falaram, caramba, como é que esse cara fez isso? Se eu que fiz o jogo, não sei, cara, me explica aí, porque eu criei esse negócio aí e você tá fazendo diferente do que eu achei que você ia fazer, como é que é? Então, a gente tenta controlar o máximo que a gente pode, né? De falar, a gente não quer que o jogador use esse mesmo item várias vezes. Só que aí o jogador às vezes arranja um jeito de pegar o item 3, 4 vezes o mesmo item e usar aquilo a favor dele, assim, né? Então a gente fala, não, a gente vai consertar isso. Aí o jogador fala, não, a gente não quer que vocês consertem, eu quero continuar usando os itens, sabe? Então a gente deixa lá, mas realmente é muita coisa que tipo, a gente não consegue prever, né? Quando tem muita gente jogando o jogo, aparece um monte de coisa nova que as pessoas pensam de várias formas diferentes, né? Então acho que é isso, assim. O legal é que o nosso jogo dá a liberdade das pessoas criarem esse tipo de coisa, assim, e fazerem o que elas querem fazer. E 2024 tem sido um ano muito bom para jogos independentes, né? Tanto no Brasil quanto internacionalmente falando, vem tendo muito reconhecimento, né? Dentro desse nicho. E vocês estão se destacando dentre vários nomes que são muito gigantes. Como que é para vocês o sentimento de estar colocando tanto suor e tanto trabalho e ver o seu bebezinho crescendo, digamos assim, né? É como ver um filho crescendo, será? Não sei. É isso. Nossa, eu diria que é recompensador, assim, sabe? Porque o tanto que a gente se dedica realmente para fazer o jogo, né? Acho que não tá escrito, assim, né? Porque a gente pega... tem dia, por exemplo, que a gente vai tá testando o jogo, 3 horas da manhã, estamos reunidos lá, falando, por exemplo, nossa, isso aqui não tá funcionando, sabe? Ou isso aqui tá funcionando. Ou, sei lá, sabe? Tipo, no final de semana que a gente pega e fala assim, nossa, queria tanto que isso estivesse no jogo. Eu acho que isso é tão importante. Às vezes a gente tá falando, sei lá, de uma questão, sei lá, sabe? Tipo, um personagem vai fazer uma coisinha diferente, sabe? Mas para implementar isso, leva, sei lá, um final de semana, sabe? E a gente tá lá nesse final de semana trabalhando, sabe? A gente não sai, não faz tanta coisa, né? Mas, cara, tipo, a gente faz isso com tanto esforço, tanta paixão mesmo, assim. E aí quando a gente vê que a galera gosta e vê a comunidade, assim, interagindo, falando, poxa, a gente gosta tanto do jogo de vocês, sabe? A gente dá vontade de chorar, assim, que é muito recompensador mesmo, é muito recompensador. E pra você, qual é esse como fica pra você dentro desse sentimento mesmo? É um filho que tá crescendo? Ou é uma ideia que você tá maturando já há muito tempo? Ou apareceu do nada? Como fica pra você esse sentimento? Eu acho que no meu caso, assim, primeiro eu me sinto muito sortudo de estar podendo trabalhar com isso, de fazer o que a gente está fazendo, né? E assim, eu não tenho muito... Eu não sei, assim, eu acho que hoje, estando aqui vendo jogos de vários desenvolvedores diferentes, sabe? Eu acho que a gente acaba percebendo que cada jogo é uma experiência pessoal. Tem um time ali por trás que fez esse jogo, que se importa com ele, que, sabe? Então eu acho que a gente é muito privilegiado de estar podendo fazer o que a gente faz mesmo, assim. Eu acho que é só gratidão mesmo por estar aqui, na verdade, nossa carreira e tudo. E pra gente ir finalizando aqui, conta pra gente, pessoal de casa também, onde que o seu jogo é encontrado, como faz pra ajudar vocês, onde que encontram vocês, as redes sociais, esse tipo de coisa. Você pode encontrar os nossos jogos na Steam. O Wolfstride está na Steam e no Nintendo Switch. O Zillions está na Steam já, né? Ele está sendo portado para o Steam Game Deck
e pro Zinix, né? Você pode achar a gente lá. E nas redes sociais, a gente tem Twitter, tem Instagram, tem LinkedIn, a gente tem uma comunidade no Discord também, mas eu sempre indico pro pessoal seguir a gente no Twitter, porque lá a gente consegue ficar mais perto da comunidade. E aí o nosso Twitter é @otemon_studios mesmo. Se você jogar Zetzillions lá na busca, você acha a gente fácil. Perfeito. E pra gente finalizar de uma vez aqui, e esse é um toque especial meu, porque eu gosto de colocar as pessoas na parede, deixa um recado pros Zetzillions daqui 5 anos. Que você vai ver essa entrevista daqui 5 anos e vai falar assim, caraca, eu acertei. Ou então, caramba, eu errei muito. Eu fiz um negócio muito estrondoso de feio aqui, acabei com tudo, já era. Não, brincadeira, você não vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Deixa um recado pra você e pros Zetzillions daqui 5 anos. Nossa, eu não sei, eu espero que eu esteja menos gordo. Eu espero que eu esteja menos gordo. Espero que eu esteja bombado. E eu espero que que o Zetzillions ainda esteja bem, que a gente tenha muitos fãs aí do nosso estúdio, do nosso jogo. Mas realmente não quero estar com a minha barriguinha de cadelinha prenha. Olha, eu achei maravilhoso. E daqui a pouco a gente volta com mais Espaço Big Festival.